Olá, irmãos da PIBAB e da EBCO. Estamos dando continuidade ao estudo da carta de 1 João. Hoje estudaremos dos versículos 1 ao versículo 4. Ontem nós tivemos a introdução desta carta e hoje nós vamos dar continuidade a este estudo. Ao olharmos com mais atenção para a palavra de Deus, nós podemos perceber a manifestação de um projeto de salvação feito e executado por Deus, necessário para restaurar o homem à comunhão com Ele. Esse projeto salvífico foi anunciado ao homem logo depois da sua queda e recebe a sua plena concretização no livro de Apocalipse. O personagem central deste grande projeto redentivo de Deus foi sem dúvida o Senhor Jesus Cristo, que é chamado aqui por João do Logos da vida, na tradução da palavra que ele usa desses versículos. Nessa passagem nós iremos estudar o que o apóstolo João escreve e descreve de modo resumido as várias etapas que tomou esse grandioso plano de salvação da humanidade. Vamos ao texto. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Bom, diante desse texto nós podemos notar que houve um progresso na manifestação do plano redentor de Deus. E nós vamos estudar e ver as 4 etapas que João descreve em sua carta. O primeiro é a pré-existência do Logos da vida, que nós podemos ver nos versículos 1 e versículo 2. Então, o primeiro ponto, a pré-existência do Logos da vida. Então, eu vou ler novamente os versículos. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Então, o significado da palavra logos, que ele usa aqui, ou em algumas outras versões, verbo da vida, ele está fazendo um jogo de palavra nesse texto. A palavra grega logos, ela tem a capacidade de significar palavra, pensamento, conceito ou revelação da verdade. Então, neste texto, a expressão logos da vida, ela tem o sentido de palavra ou mensagem que revela ou que dá vida. Então, não só a revelada, mas aquela que realmente dá a vida. Por outro lado, o termo logos também é uma personificação do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, o texto afirma que ele era desde o princípio. Então, um ponto aqui que é o que nós estamos estudando, nessa primeira parte, a pré-existência do Logos da vida. Ele diz aqui, a palavra princípio tem provavelmente um sentido absoluto e se refere à pré-existência e ao caráter divino de Deus. Então, aqui no caso, na versão NVT, diz, que ele existia desde o princípio. Então, ele está demonstrando aqui, Jesus já era com Deus. O segundo ponto, a passagem declara que ele estava com o Pai. Lá no finalzinho do versículo 2, diz, ele estava com o Pai e nos foi revelado. Então, ele está enfatizando aqui a preposição que ele usa, enfatiza a comunhão e o relacionamento de proximidade que o Pai e o Filho têm. Então, ele quer enfatizar também que antes de se manifestar corporalmente, Jesus já existia numa íntima e indivisível comunhão com o Pai. Então, deste modo, o texto enfatiza que antes de se manifestar historicamente aos homens, o Senhor Jesus já existia de forma incorpórea e eterna. Então, esse foi o nosso primeiro ponto, a pré-existência do Logos da vida. A segunda etapa que nós podemos ver aqui no plano redentor de Deus que foi nos manifestado e nós podemos ver aqui é através da manifestação histórica do Logos da vida. Nós podemos ver lá no versículo 2 que diz assim, aquele que é a vida nos foi revelado, ou em outras traduções, se manifestou.
E essas duas expressões, ou essa expressão, é usada para se referir ao fato histórico da encarnação do Senhor Jesus. Os apóstolos ouviram Jesus ensinar durante cerca de 3 anos, no sentido de que eles viram, ouviram e até o tocaram. Então, o que aconteceu com os apóstolos não apenas uma apreensão intelectual, eles não só ouviram as mensagens, mas eles tiveram uma experiência espiritual que transformou a vida deles. Então, eles chegaram até a tocar em Jesus. Então, o que João está enfatizando aqui é que houve um determinado momento no tempo e no espaço que o Logos da vida se manifestou corporalmente no mundo dos homens e que eles tiveram contato com ele. A terceira etapa do plano que é revelado a nós aqui através da primeira carta de João é a proclamação do Logos da vida. Então nós vimos a pré-existência do Logos da vida, a manifestação histórica do Logos da vida e a proclamação. Então, primeiramente a passagem ela afirma que os apóstolos deram testemunho do Logos da vida. Vamos ler novamente o versículo 3 que diz assim: anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos. Ainda no versículo 2, em uma das partes, ele diz assim: agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Então, este testemunho feito pelos apóstolos, ele está relatando uma experiência pessoal com o objeto do testemunho, que era Jesus Cristo, que veio até nós. Então não foi somente um conhecimento intelectual das lições, dos ensinamentos de Jesus, mas realmente eles estão contando essa experiência que eles tiveram, direta. Então, eles estão anunciando uma mensagem para a qual foram pessoalmente comissionados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele deu essa ordem para que eles fossem e falassem, testemunhassem tudo aquilo que eles tinham vivido com Jesus. Então a pregação evangélica, ela não se trata de um aglomerado de opiniões pessoais acerca de assuntos religiosos, mas de uma proclamação autorizada e com autoridade da verdade divina. Isso vai partir do testemunho nosso, assim como foi dos apóstolos, que chegou até nós através da palavra. Ela só vai ser feita com autoridade se nós tivermos realmente um relacionamento com Deus, né? De uma experiência pessoal com Deus. Então, portanto, a palavra da vida que existia desde a eternidade foi manifestada historicamente entre nós e anunciada à igreja pelos apóstolos. Então, esse foi o terceiro ponto, que é a proclamação do Logos da vida. E a quarta e última etapa que nós podemos ver do plano redentor de Deus que foi manifestado a nós é a efetivação do Logos da vida. 3 resultados na vida do cristão, né, que essa manifestação se propõe a trazer para a vida daquele que acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo e o segue. Então, a primeira finalidade da manifestação e da proclamação do Logos da vida era para que os irmãos tenham comunhão com Deus. Isso é o alvo final de todo o projeto salvífico, elaborado e efetivado por Deus. Versículos 3, ainda na parte B, diz: nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, lá em João 17,3 também diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro reflexo do Logos da vida ter vindo até nós, ter vindo até a humanidade, para que nós tivéssemos o nosso relacionamento restaurado com Deus. A segunda finalidade dessa manifestação da proclamação do Logos da vida é que haja comunhão entre os irmãos. Desse modo, a nossa comunhão uns com os outros surge da nossa comunhão com Deus e depende disso. E por último, a terceira finalidade da manifestação é que haja alegria entre os irmãos. Devemos compreender que a alegria anunciada pelo Evangelho também tem uma dimensão dupla. Podemos efetivamente gozar desta alegria aqui e agora, por meio da comunhão que o Evangelho produz na igreja, porém, a plenitude desta alegria aguarda a consumação final e a vida na eternidade. A gente vai ler isso lá em Salmos 16:11, que diz o seguinte: tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Então, esse é o quarto e último ponto que fala sobre o resultado disso, dessa revelação, que é a efetivação do Logos da vida, que traz todos esses resultados para a vida do cristão. Então, irmãos, para concluirmos, nós vimos 4 etapas
da manifestação e da revelação do plano de Deus, através de sua palavra que nós podemos ver na carta de 1 João. A pré-existência do Logos da vida, a manifestação histórica do Logos da vida, a proclamação do Logos da vida e a efetivação do Logos da vida. Alguns pontos aqui que eu gostaria de compartilhar. Portanto, em e através de Cristo se manifesta um majestoso projeto salvífico que Deus elaborou para restaurar a comunhão do homem consigo mesmo. Este maravilhoso projeto tem como elemento fundamental a vida eterna, que nos é comunicada a partir da efetivação desta comunhão com Deus. Um resuminho aqui. Portanto, Jesus se manifestou e foi proclamado, a fim de nos inserir numa comunhão completamente nova e singular com Deus, que por sua vez também nos coloca numa comunhão verdadeira com os irmãos, trazendo-nos assim perfeita alegria. Né? No finalzinho aqui do quarto ponto, eu acabei não lendo o versículo 4, que diz sobre a alegria, que fala o seguinte: escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Você tem usufruído desta comunhão? A comunhão que só pode ser proporcionada por Cristo, por Deus, através da graça dele. Uma comunhão que ama, cuida, perdoa, exorta, ensina e aprende. E isso só sendo possível a partir da nossa comunhão com Deus. Muitas pessoas, irmãos, se juntam por vários propósitos. Tem clubes, associações, são amigos por determinados pontos em comum, mas nós somos irmãos por estarmos unidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E nós podemos usufruir dessa alegria hoje, através da comunhão, mesmo em tempos de pandemia, através do cuidado, através da exortação uns com os outros. Que nós possamos usufruir dessa alegria, conhecendo a cada dia mais essa revelação que Deus nos dá do seu plano e o privilégio que nós temos de participar dele também. Que Deus possa abençoá-los e que nós tenhamos uma sequência de estudo e de vida muito boa, estando a cada dia mais na palavra de Deus. Até mais.